Falar nesta noite uma palavra que, assim como falou ao meu coração, eu tenho certeza que também vai falar ao seu. E eu gostaria de convidar você a estar abrindo sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 23 ao 31. 1 Coríntios 10, 23 ao 31. Enquanto você vai abrindo aí sua Bíblia, né, enquanto você vai abrindo aí a palavra do Senhor, eu gostaria de convidar você a pensar de forma rápida sobre o seu dia de hoje, né? Quais foram as suas escolhas hoje, seus pensamentos, seus planos, né, o que você tem pensado, que tem para fazer daqui para o final da semana, daqui para terminar esse primeiro mês do ano, que está prestes a acabar, né, o primeiro mês. E janeiro, de fato, é um mês que nós colocamos muitas expectativas, né, porque é o primeiro mês de um novo ano. Então, nós trabalhamos, né, nós nos movemos nessa perspectiva do que é novo, né? De viver algo novo, de ter realmente experiências novas, novos contatos. E como foi o seu dia hoje? Como você se moveu hoje? Quais foram as escolhas, os pensamentos, as atitudes que você teve nesse dia de hoje, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23 diz o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém, igreja? E nesta noite eu queria refletir com vocês sobre esse tema, né? Uma vida intencional, né? Nós lemos agora esse último versículo que diz, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, né? Quando eu perguntei antes, como foi o seu dia? Quais foram as suas escolhas, seus pensamentos, suas ações, né? Tudo que você fez hoje glorificou o nome do Senhor? Foram pensamentos que glorificaram o nome de Deus? Foram escolhas que glorificaram o nome de Deus? Foram atitudes que glorificaram o nome de Deus? Porque a palavra diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E o que é ser intencional, né? Ser intencional é quando nós temos clareza sobre o que queremos e direcionamos os nossos pensamentos, comportamento e emoções para esse objetivo. Uma vida intencional requer tomar decisões todos os dias, requer escolhas, assumir responsabilidade, ter propósito. É uma atitude que realizamos diariamente, né?
Todos nós desejamos encontrar o nosso propósito, né? Hoje nós estamos vivendo uma época que muitas pessoas estão perdidas, né? Eu queria descobrir o meu propósito, eu quero saber o meu propósito, para que eu existo, para que é a minha vida, né? O que eu vou fazer. Quando a gente acompanha algumas pessoas no Instagram, né? Pessoas famosas, né? Muitas caixinhas de perguntas: como descobrir o meu propósito? Como saber o meu propósito, né? Hoje, mais do que nunca, as pessoas querem essas respostas. Muitas querem encontrar um propósito, mas elas não vivem de propósito. Nós queremos encontrar, mas nós não vivemos de propósito. O que é viver de propósito? É ser intencional naquilo que a gente faz diariamente. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, né? Vivem, na verdade, a síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Talvez, quando eu perguntei aqui, nesta noite, o que você pensou, o que você fez, quais foram as suas escolhas, talvez você tenha pensado assim: meu dia foi normal, só vivi, só passei o dia, né? Só vim aqui à igreja, só levantei hoje pela manhã, só fiz algo sem ter uma intencionalidade, deixando a vida lhe levar. Ou mesmo você talvez esteja na situação de Alice no País das Maravilhas, né? Ela pergunta ao gato que caminho ela deve escolher, né? E aí o gato diz assim: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Irmãos, se nós não sabemos para onde nós estamos indo, se nós não vivemos o nosso dia com intencionalidade, a nossa vida com intencionalidade, qualquer caminho vai nos servir. E nós vamos vivendo essa vida dia após dia, né? E quando nós vamos vivendo isso, começa a ser gerado dentro de nós um vazio, questionamentos, né? Perguntas vão surgindo dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. Por que eu existo? O que é a minha vida? A gente não consegue olhar e se direcionar para algo e viver um propósito, né? Mas como é que nós vamos descobrir o nosso propósito se a gente não vive de forma intencional, se a gente não vive de propósito, né? Porém nós, que um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos uma promessa para as nossas vidas, e a intenção deve ser viver essa promessa. Não sei se hoje chegou aqui nesta noite alguém que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas a grande maioria sim, aceitou, já tomou sua decisão, já desceu as águas do batismo. Se não desceu, está se preparando para descer. E nós aceitamos o Senhor. Nós um dia levantamos as nossas mãos e nos rendemos a esse senhorio de Cristo, né? Não sei qual foi a situação da sua conversão, se você se converteu no momento de dor, se você se converteu no momento de alegria, de desespero, se você foi uma pessoa que precisou ser arrastada para a igreja e ter que ter tomado essa decisão, mas o Senhor um dia nos resgatou. Sabe, nós estamos aqui independente de como nós tenhamos chegado. Se você veio porque seus pais lhe traziam quando era pequeno, né? Vai para a igreja. Mas eu não quero ir. Mas vai, você está aqui hoje. E no dia que nós aceitamos o Senhor como Salvador das nossas vidas, recai sobre nós uma promessa de vida eterna. Uma promessa que nós iremos para junto do Pai quando tudo isso aqui passar. Quando tudo isso aqui se acabar,
Sabe essa vida que talvez você tenha acordado hoje, que talvez você tenha pensado hoje, mais um dia, só mais um dia. Lá vou eu para o meu trabalho, lá vou eu para as minhas obrigações, fazer aquilo que eu preciso fazer para passar mais um dia, sendo levado por essa vida e não levado para a vida, para o Pai, para aquilo que Ele já prometeu para nós. Então, irmãos, nós precisamos fazer diariamente essa reflexão. João, capítulo 14, versículo 3, o Senhor deixou uma promessa, né? Depois que Ele se reuniu com os discípulos, né? Ele disse assim: olha, eu vou preparar lugar, então voltarei e vos levarei para mim mesmo. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, né? Viva debaixo dessa promessa, dessa verdade. E eu tenho certeza que sua vida vai ter sentido. Eu tenho certeza que cada passo que você der vai ser um passo direcionado para esse encontro com o nosso Senhor. Jesus veio, Jesus foi intencional no seu propósito, no cumprimento do seu chamado. E ele tinha tanta certeza, né, daquilo que ele estava fazendo, realizando, que ele disse: olha, eu vou preparar um lugar. Isso que vocês vão passar aqui, vai passar, vai se acabar. Toda preocupação, toda luta, toda dor, toda tristeza, todas as angústias, todos os medos, vai passar. E eu voltarei para levar vocês comigo. Mas sabe quem vai? Quem viver uma vida intencional aqui. Não somente quem levanta sua mão e vem aqui na frente e recebe uma oração e desce as águas do batismo e é recebido como um membro na igreja. Quem vai é quem permanecer vivendo uma vida intencional, cumprindo o que o Senhor determinou para nós. Porque quando o Senhor também se despediu dos seus discípulos, Ele nos deixou uma missão, que nós deveríamos ir pregar o Evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que cresce, fosse batizado, seria salvo, né? Essa é a verdade pelo qual nós devemos pautar a nossa vida. Essa é a verdade que deve tirar os nossos olhos da dúvida, do medo, da escuridão. Não esteja aqui só por estar. Não viva aqui só por viver. Viva debaixo da promessa que um dia você vai se encontrar com o Senhor. Que um dia Ele voltará e Ele vai te buscar. O plano de Deus sempre foi que nós nos relacionássemos com Ele e que nossa vida glorificasse o seu nome. Então eu te pergunto, sua vida tem de fato glorificado a Deus? E tem gerado com Ele intimidade tal que te fará viver eternamente junto com o Pai? Você já pensou que o que a gente vive aqui é apenas um relance do que nós viveremos com o Pai? Sua intimidade hoje com Deus, seu relacionamento com o Pai, te fará viver eternamente com Ele? Sua vida é uma vida que está te preparando para viver eternamente com o Senhor? Sabe, às vezes a gente não consegue orar por 30 minutos, né? Às vezes a gente fica agoniado quando estamos aqui no culto e de repente o horário se estende mais um pouquinho porque a gente precisa ir para casa, porque a gente está com sono, porque a gente está cansado, porque amanhã temos tantas coisas para fazer. E nós lemos lá em Isaías que os anjos estão 24 horas
em adoração contínua. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Dia após dia os anjos declaram. Dia após dia eles estão lá prostrados, adorando. E nós, quando estamos aqui, essa vida nos suga para que nós tenhamos pressa, para que a gente saia, para que a gente termine logo, para que o louvor acabe, para que dê hora para a gente ir para casa, porque eu estou cansado, porque eu estou atarefado, tenho muitas coisas para fazer e resolver. E eu quero te dizer que a sua resposta a essas perguntas é que te conduzirão para viver uma vida verdadeiramente intencional, com a intenção de glorificar a Deus e viver eternamente ao seu lado. Muitas vezes, nós atribuímos a uma vida com propósito o fato de estar engajado em uma grande obra missionária, de recebermos uma ordenação pastoral, de realizar trabalhos sociais. E isso sim, isso também é um propósito, né? Que é um propósito que Deus estabeleceu para a vida de algumas pessoas, né? De uma vida, mas Deus nos chama para que nós possamos glorificar a Ele no nosso dia a dia, em uma vida ordinária. Deus se manifesta diante da nossa intencionalidade. Deus se manifesta diante da nossa intencionalidade. Às vezes a gente olha para essas pessoas que estão levando a palavra, né, entre outros povos, que são missionários, que são chamados. A gente vê muitas pessoas sendo ordenadas ao pastoreio, né? Nós vemos muitas pessoas engajadas em algum projeto e a gente, poxa, que propósito essa pessoa vive? Eu não tenho um propósito, eu não tenho esse chamado, eu não tenho isso. Para que eu possa dizer que eu tenho um propósito de vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, é no teu dia a dia, é nas coisas simples do teu dia, como ir trabalhar, como cuidar da tua casa, como cuidar dos teus filhos, de forma intencional, que glorifique a Deus, que você vai estar cumprindo o propósito para o qual Deus te criou. Nós fomos criados para que o nome do Senhor fosse glorificado através da nossa vida. Mas como nós podemos viver isso na prática, né? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 119, versículos do 10 ao 16. Salmos 119, do 10 ao 16. A primeira forma de você ser intencional, ter uma vida intencional na prática, é que você seja intencional em sua vida com Deus. O Salmo 119 diz assim: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, o que se regozija com grandes riquezas. Como que se regozija com grandes riquezas? Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Amém, irmãos? Abrirei os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não me escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, maldito os que se desviam dos teus mandamentos. Amém, só até aí. Irmãos, olha que texto lindo, né?
Então, seja intencional em sua vida com Deus. Nós lemos aqui nesse versículo que, Senhor, eu amo os teus preceitos, eu amo estar em tua presença, eu amo cumprir as tuas leis, eu amo viver aquilo que o Senhor determinou para a minha vida, né? Buscar ao Senhor de todo o coração. A intimidade com Deus nos garante direcionamento e senso de propósito. Se você não sabe o que escolher na sua vida, se você não sabe qual é o propósito da sua vida, tenha intimidade com Deus. Busque ao Senhor de todo o coração. Guarde a palavra dele no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Perseguirei aquilo que o Senhor tem para mim. Quando você guarda a palavra, quando você tem intimidade com o Senhor, você tem direcionamento e senso de propósito. Está sem propósito na vida, meu irmão? Busque a Deus, porque é na lei do Senhor, é seguindo os seus princípios, que você vai descobrir o que é que Deus tem para a sua vida. O próprio Jesus tinha relacionamento de intimidade com o Pai. Jejuava, orava e sabia exatamente o que fazer, vivendo de forma intencional o seu propósito. Sabe, irmãos, a gente vê o próprio Jesus vivendo de forma intencional. Ele era Deus. Ele estava aqui como homem, mas ele era Deus. Ele tinha conhecimento de todas as verdades. Ele tinha conhecimento dos planos que Deus tinha para a humanidade. Ele sabia quem ele iria curar, onde ele iria. Uma só palavra dele, né? Uma só palavra dele poderia mudar a vida de qualquer pessoa onde ela estivesse. Mas Jesus escolheu viver de forma intencional. Jesus escolheu pagar o preço. Ele tinha intimidade com o Pai. Quantas passagens nós vemos na Bíblia que Jesus se retirava para orar, que Jesus jejuava. Quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, Jesus tinha apropriação da palavra de Deus. Sabe por que ele não foi vencido pela tentação? Porque ele declarou a palavra. Ele era o próprio Deus, mas ele declarou a palavra. E nós queremos viver aqui nessa vida de todo jeito, né? O próprio Jesus mantinha esse relacionamento, era intencional no seu relacionamento com Deus. E sabia qual era o propósito que Deus tinha. E sabia que ele cumpriria aquilo que o Senhor estabeleceu para a vida dele. Como está a sua intimidade com Deus? Você tem sido intencional nas suas orações? Ou você tem feito só por fazer? Só para cumprir a tabela de uma religiosidade? Você busca a Deus verdadeiramente? Ou você busca porque no dia que o seu discipulador te encontrar, ele vai dizer: e aí? Está lendo a Bíblia? Está orando? Né? Quando o negócio aperta, estão orando? Estão jejuando? Como é que está a vida devocional? A gente começa a gaguejar, né? Porque isso é um princípio. Isso é um princípio para a nossa vida e para a nossa caminhada. Isso é uma verdade. Irmãos, se essa intencionalidade espiritual não for uma verdade em nossas vidas, você pode ir para qualquer lugar que for. Você nunca vai encontrar o seu propósito. Você nunca vai saber para que Deus te chamou, para que você existe, qual é os planos de Deus para a tua vida, porque é no relacionamento com Deus que nós recebemos direcionamento e senso de propósito. Volte-se para o Senhor, sabe? Não viva o cristianismo só por viver. Não venha à igreja só por vir. Não ore só por orar. Não leia a Bíblia somente por ler. Não venha à igreja somente por vir. Mas viva uma vida espiritual intencional.
Ouça o que Deus está falando ao seu coração. Quando nós nos reunimos aqui como igreja, o Senhor, Ele traz aquilo que Ele já tem falado aos nossos corações. Então, se quando chegar aqui, você sai dizendo que hoje eu não ouvi a voz de Deus, é porque certamente fora daqui você também não tem buscado ouvir essa voz. Você não tem buscado essa intimidade, esse relacionamento que gera intimidade e que faz com que você esteja sensível à voz do Espírito Santo, sabe? Quando Jesus deixou ali os discípulos, né? Ele disse assim: olha, no mundo vocês passarão por muitas aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ele estava trazendo ali a promessa do Espírito Santo, a promessa daquele que seria o Consolador, que seria o guia, que seria aquele que iria estar ali conosco, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Qual é a verdade da palavra que você está vivendo? Será que você tem se apegado somente o Senhor disse que eu iria passar por muitas aflições? É bíblico eu passar por aflições. Sim, o Senhor disse isso. Mas Ele também falou do Espírito Santo, que seria aquele que iria nos guiar nessas aflições. E por que a gente fica amarrado nessa vida? Por que a gente fica girando e parando no mesmo lugar? Por que no nosso dia a dia a gente nada e parece que morre na praia? Porque a gente não ouve aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. E a gente não ouve porque a gente não tem intencionalidade espiritual. Porque a gente ora só por orar, vem à igreja só por vir, canta só por cantar. Na verdade a gente canta, a gente nem adora, né? Sai só dos lábios e isso não gera uma verdade dentro do nosso coração, né? Outro ponto que eu queria falar com vocês: seja intencional na sua família, né? Creio que em nenhum outro lugar somos mais desafiados e temos o caráter mais forjado do que vivendo em família. Irmãos, é desafiador, né? A gente tem um desafio de ser mãe, de ser pai, a gente tem um desafio de ser filho, de ser irmão, de ser sobrinho, de ser sogra, né? De ser nora, ser sogro, genro. Irmãos, quando junta tudo isso, é só Jesus na graça, na causa, né? É só o Espírito Santo que a gente buscou lá naquela vida espiritual, intencional, no nosso relacionamento com Deus, intencional, que a gente tem capacidade de viver em família, né? Desde o princípio, Deus projetou a família. O próprio Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você esteja só. Não é bom andar sozinho. Não é bom estar só, né? Essa declaração nos revela a importância de sermos família. Mas se nós não vivemos essa verdade com intencionalidade, estaremos fadados ao fracasso. Não é só simplesmente ser família, né? Nós precisamos ser intencional naquele papel que nós exercemos dentro da nossa família. Nós precisamos ser intencional. Isaías 61:9 diz que todos quanto os virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Olha que declaração linda que nós recebemos. Todos quanto virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Aí você imagina as pessoas olhando para você. Mônica, que família bendita do Senhor. Amanda, que família bendita do Senhor. Patrícia, que família bendita do Senhor. Isso vem de nós, irmãos? Não.
é o Senhor, é a graça dele derramada sobre a nossa vida. Mas nós precisamos exercer o nosso papel de forma intencional. E como a gente faz isso? Os homens, né? Deus dá aos homens a responsabilidade como esposo e pai. E você tem vivido os princípios que a palavra orienta quanto às suas responsabilidades? Nosso guia, nós estamos falando aqui esta noite de pessoas que entregaram suas vidas a Jesus, que o receberam como Senhor e Salvador e que vivem os princípios da palavra. E eu pergunto a você, homem, você que é pai, você que é esposo, você tem cumprido os princípios que Deus estabeleceu para você? Tem se posicionado espiritualmente dentro da sua casa? Você tem sido um provedor? Você tem sido aquele que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido o seu posicionamento como homem dentro da sua casa? A sua intenção é que a sua casa seja uma bênção? Que seus filhos sejam uma bênção? Que seu casamento seja uma bênção? Então se posicione e viva intencionalmente aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Nós vemos na palavra que Josué, quando está ali encerrando, né, depois de ter passado tantas coisas, depois de ter passado por tantos desafios, nós vemos que ele diz assim: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham quem vocês vão servir. Depois de tudo que a gente viveu, depois de todas as experiências que a gente teve, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia fala que foi Josué que falou. Não foi a esposa de Josué, não foi o filho de Josué, não foi a sogra de Josué. Foi Josué se posicionando como homem dentro da sua casa e declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você que é homem, casado e pai, quais têm sido as declarações que você tem dito dentro da sua casa? O que você tem declarado na vida da sua esposa, dos seus filhos, na vida daqueles que estão sobre a sua responsabilidade? O Senhor nos chama a ser intencional. E ser intencional é se posicionar. Se posicione como pai. Se posicione como marido. Se posicione e diga: olha, a partir de hoje vai ser assim. Né? Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando você vive de forma intencional, você colhe os frutos dessa decisão. Irmãos, nada do que a gente faz aqui fica alheio. Nem o que é bom, nem o que é ruim. Né? Toda decisão que a gente toma de viver de forma intencional tem suas consequências. Tudo tem suas consequências. Então, certamente, se você escolher viver uma masculinidade, uma paternidade de forma intencional, você vai colher os frutos, né? Você que é uma esposa abençoada, você que é uma mulher que te honre, que te respeite, você quer filhos que te obedeçam, filhos que são uma bênção dentro da sua casa, se posicione. E quando você fizer isso, vivendo de forma intencional o chamado que Deus colocou na tua vida, você vai colher esses frutos. Você vai colher aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. As mulheres, né? Sua vida reflete a vida de Cristo dentro do seu lar. Quando as pessoas olham para você como mulher dentro da sua casa, elas veem Cristo em você,
Porque a Bíblia diz assim, que a mulher, né, ela é uma joia preciosa. A mulher tem algo de Deus que é derramado sobre ela, que faz com que ela maneje bem a sua casa. Mas nós mulheres só vamos conseguir fazer isso se a gente viver de forma intencional. Sabe o que é uma mulher viver de forma intencional? É quando ela se levanta dentro da sua casa e declara que será uma bênção na vida do seu marido, dos seus filhos, daqueles que estão sobre os seus cuidados. Decida viver para a glória de Deus em tudo que você fizer, né? Nós, cada um aqui, tanto os homens quanto as mulheres, tem suas responsabilidades, né? Existem as mulheres que são donas de casa e que trabalham fora. Existem só as que são donas de casa, que não trabalham fora. Mas isso não nos isenta de termos intencionalidade dentro do nosso lar. Porque você, mesmo que você trabalhe fora e trabalhe em casa, mesmo que você trabalhe só em casa, nós precisamos trazer o bom perfume de Cristo para dentro do nosso lar, abençoando o nosso lar, declarando palavras de vida, de bênção, declarando palavras que o Senhor ministra ao nosso coração. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? O homem tem o princípio de ser o líder espiritual da casa, e a mulher edifica a casa. Olha que responsabilidade o Senhor nos deu. Mas para nós edificarmos a nossa casa, nós precisamos ser intencionais. Intencional em amar os nossos maridos, intencional em respeitá-los, intencional sobre a vida dos nossos filhos. A mulher tem um olhar mais direcionado para o que está acontecendo dentro da sua casa, né? A mulher é mais detalhista, né? A mulher consegue perceber mais coisas. Às vezes o homem passa, nem percebe nada, mas a mulher, ela já percebe que algo está diferente, que o ambiente está diferente. E essa percepção que o Senhor nos deu é para nós usarmos com intencionalidade. Veja o que precisa do seu toque dentro da sua casa. Abençoe o seu lar. Declare que seu marido será uma bênção. Declare que os seus filhos vai ser uma bênção. E nós vemos que no texto lá de Provérbios 31, né? Que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Minha irmã, você quer ser louvada? No texto de Provérbios que nós lemos, a Bíblia diz que os filhos daquela mulher se levantavam e a chamavam de ditosa, uma mulher boa, né? Uma mulher abençoada, que o seu marido, na porta da cidade, não passava vergonha. Mas sabe qual era o segredo dessa mulher de Provérbios? Ela temia ao Senhor. Tema ao Senhor e viva de forma intencional, né? E agora os filhos, né? Como está, filhos solteiros que aqui estão, né? Filhos que estão aí na casa de papai e de mamãe. Como está a sua honra para com os seus pais? O mandamento do Senhor é: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem em todos os dias da tua vida. Você tem honrado seus pais? Ah, Michelane, mas meus pais não são crentes, né? Meus pais não querem nem que eu venha à igreja. Eu vivo num lar tão desajustado. Você tem honrado os seus pais? A Bíblia não diz: honre seu pai e sua mãe se eles forem bons, se eles forem legais, se eles forem da hora. Não, a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Como você tem vivido como filho dentro da sua casa?
aqueles que estão na casa dos pais, que os pais não são crentes, seus pais olham para você e tem esse desejo de aceitar esse Deus que você sai todos os dias que tem culto para vir à igreja e ele olha assim para você e diz: eu quero esse Deus? Ou você vive de maneira desonrosa dentro da sua casa, de maneira que afasta seus pais desse princípio que nós lemos aqui, que nós fomos criados para a glória de Deus. E tudo que nós fizermos, que seja para glorificar o nome do Senhor. Eu sei que a juventude, né, é uma época muito difícil, né? Eu acho que começa das crianças, né? Que as crianças acham as coisas muito difíceis, né? É uma vida difícil. Mas eu quero dizer para você que se você não nutrir um relacionamento intencional com seus pais, sua vida está fadada a viver dias nublados. Dias em que você olha assim e não entende porque certas coisas estão acontecendo, né? Porque quem lhe direciona é aquele digital influencer da hora, né? Aquele conselho que o seu pai dá já está ultrapassado e você quer viver a vida legal que o TikTok transmite, né? Mas sinto lhe dizer que o TikTok não paga suas contas, que o TikTok não se preocupa como você está na escola, que o TikTok não se levanta todos os dias para batalhar por você, para trazer para dentro da sua casa aquilo que você necessita, aquilo que você não que você quer, mas o que você precisa. Sabe aquele digital bombado que está lá nas redes sociais com milhões de seguidores, né? Ele não sai de casa todos os dias e ele não fica preocupado na hora que você chega em casa, o que você tem para fazer, as responsabilidades que você precisa cumprir para viver. É vida. Jovens, vocês querem viver? Honre seus pais. Honrem seus pais. Quando nós como pais dizemos, eu digo a Mari, digo a meu sobrinho também, que eu creio que um pai e uma mãe nunca vai dar um conselho, uma orientação para a morte. O que nós falamos é para a vida. E mesmo que você esteja vivendo nesse momento de entusiasmo, que todo mundo faz, que todo mundo que todo mundo tem, isso vai passar, meu querido. Isso passa, tudo isso passa. Mas se você viver como filho de forma intencional, Deus vai derramar bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Sabe os desejos mais profundos do teu coração, como jovem? Esses desejos que você tem aí hoje, que você olha para aquela pessoa que está bombando na internet e que você acha que ela conseguiu, Deus pode realizar muito mais na tua vida. Mas o princípio é que você honre o seu pai e a sua mãe, e você viverá. Sabe, eu não estou dizendo que você vai deixar de seguir essas pessoas, que você vai deixar de curtir, que você vai deixar cancelar a sua conta para quem tem. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que existe uma vida que acontece fora das telas, fora das redes sociais. E o que Deus chama você a fazer é honrar os seus pais. Sabe, quantos de vocês, né, ao se levantar, ao estar em casa, muitos estão de férias, são pessoas disponíveis para servir a sua família, para servir os seus pais. O quê? Servir meus pais? É um princípio. Sirva, sirva. Seja você a diferença que você quer ver no mundo.
Seja você a diferença dentro da sua casa, né? É um versículo que eu queria deixar, né, para os filhos. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Os filhos, Romanos, capítulo 12, versículo 18. Que diz assim: faça todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12, versículo 18. Façam o possível para viver em paz com os outros. Na sua casa você levanta a guerra ou você traz paz? Na sua casa, você é aquele que implica com seu irmão, implica com sua irmã, derruba o mundo porque não achou o que queria, porque alguém tocou em algo que era seu? A Bíblia diz: quando depender de vós, tende paz com todos. Leve essa palavra no seu coração, sabe? Decida viver em paz com seus irmãos, com seus pais. E honrem os seus pais, né? Qual o seu nível de comprometimento e contribuição para que sua casa seja um lugar de bênção? Jovens, pensem nisso. Filhos, pensem nisso. Como vocês têm contribuído para que o seu lar seja um lugar de bênção, né? Um lugar de transformação. E para finalizar nessa parte de ser intencional na sua família, eu quero deixar um versículo aqui para quem é nora, e para quem é genro, e para quem é sogro, e para quem é sogra. Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Você que é nora, você que é genro, você que é sogra, você que é sogro, né? Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as suas súplicas. Tá difícil, meu irmão, esse relacionamento aí com essa parte da família? Seja intencional. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Apresente diante de Deus essa sogra abençoada que ela lhe deu. Até mesmo porque se não fosse sua sogra linda e maravilhosa, você não teria o seu amor, né? Nora, honre a sua sogra. Honre a sua sogra. E sogra, você criou seu filho lindo, maravilhoso, sua filha linda, maravilhosa, para que ele fosse bênção na vida de outras pessoas. Então, quando esse relacionamento começar a pegar fogo, ore, minha irmã. Ore, meu irmão. Apresente esta criatura diante de Deus, com intercessão, com súplica. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Então, sejam intencionais em suas famílias. Vivam de forma a glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Seja intencional na sua intimidade com Deus. Seja intencional na sua família. E por último, seja intencional na sua igreja, né? Esse ano, a declaração da nossa igreja é que será o ano de quê? Da expansão e da ousadia. E eu lhe pergunto, como você vai fazer parte disso? Qual será a sua contribuição para que a nossa igreja possa expandir e ser uma igreja ousada? Qual é a sua intenção? Que intencionalidade, o que você vai depositar nessa declaração
para dizer assim: eu participei disso. Para quando nós estivermos lá na frente, que olharmos para trás, você poder se orgulhar de ter feito parte dessa história. Sabe, existe hoje, né? Nós estamos andando sobre um direcionamento. O Senhor deu um direcionamento ao pastor Mauro e ele passa para a igreja esse direcionamento. Mas cabe a mim e a você viver de forma intencional essa verdade. E como é que a gente vive isso? Conheça a realidade da sua igreja e decida intencionalmente ser um membro que faz a diferença. Não seja mais um membro. Não seja mais um que vem aqui ocupar as cadeiras, que recebeu, que confessou o Senhor, que foi batizado e está tudo certo. Decida fazer a diferença como membro desta igreja. Não se limite apenas a entrar e sair por essas portas sem contribuir para o avanço do reino de Deus. Não se permita isso. Vou entrar e vou sair, vou ser apenas mais um na multidão. Não, contribua para que o reino de Deus possa avançar, para que vidas sejam ganhas, para que vidas sejam salvas. Ou você acha que quando o pastor declarar aqui que Serra Talhada é pequena para o agir de Deus através dessa igreja, ele está falando só dele? Não, meu irmão, ele está falando de mim e de você. Mas nós precisamos ser intencionais nessa decisão de participar. E sabe como a gente é intencional e participa desse projeto, participa disso que Deus derramou sobre a vida do pastor? É quando eu estou lá no meu local de trabalho e eu sou igreja lá. É quando eu estou estudando, quando eu estou na minha escola e eu sou igreja nessa escola. Eu sou igreja no meu local de trabalho. Eu sou igreja na minha vizinhança. Que as pessoas olham para mim e vão desejar fazer parte. Então eu estou ali agindo de forma intencional para que Deus cumpra isso que tem sido declarado na nossa igreja, que Serra Talhada vai ser pequena. Então, se você não se mover de forma intencional, se você não se mover, se você não tiver atitudes que façam com que isso aconteça, você não fará parte da história. Seja intencional. Quando você sair de casa todos os dias, Senhor, como eu posso ser igreja agora, onde eu for agora? Como eu posso ser igreja na rua? Como eu posso ser igreja no meu trabalho? Como eu posso ser igreja onde eu estudo? E Deus conta conosco para o avanço do seu reino. Seja intencional ao sair de casa para cultuar, servir, participar das células, discipular, ser discipulado. Seja intencional. Não faça só por fazer. Não faça porque é só uma obrigação, mas tenha a intenção que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, né? E o apóstolo Paulo é uma grande referência de alguém que de fato viveu intencionalmente. E agora realmente eu vou encerrar. Eu queria colocar aí, Laís, por favor, 1 Coríntios 9, do versículo 23 ao 27. Eu tenho certeza assim que todos nós procuramos referências em nossas vidas, né? Quando nós temos uma profissão, nós queremos saber quem é o melhor profissional, quem melhor executa, né, aquela profissão da nossa área, né? Quando nós somos mulher, esposa, a gente procura uma referência de alguém que nós podemos, né, nos espelhar, ver o que aquela pessoa está fazendo, que está dando certo, que é legal, porque nós baseamos as nossas vidas também em referências, né? E a Bíblia é a nossa principal referência. O que está escrito aqui é para o nosso crescimento, é para que a nossa vida seja de fato uma vida transformada. E alguém que viveu o seu chamado, que viveu para a igreja do Senhor de forma intencional, foi Paulo. E ele declarou assim:
Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Para onde você tem corrido, sabe? Paulo declarou aqui que essas pessoas que são atletas, né? Eles treinam, eles se dedicam para ganhar uma coroa que é corruptível, que vai se acabar, que não vai, depois que ele ganhar, não vai mais, chegar um tempo que ela não vai mais existir. Mas nós corremos por uma coroa que é incorruptível. E ele diz aqui, né, que eu não vivo como quem anda dando murros no ar, sabe? Meu irmão, não viva perdido. Não viva perdido. Existe uma palavra para você. Existe uma palavra que aquele que vive de forma intencional, que entendeu que o nosso maior propósito de vida é glorificar o Senhor e gozar com Ele a vida eterna, nós temos um alvo. O nosso alvo é nós chegarmos lá. E porque eu falei de uma vida intencional, espiritual, de seu relacionamento com Deus, porque eu falei de vida intencional na família, e porque eu falei de vida intencional na igreja, na obra do Senhor. Porque no fim, irmãos, é isso que vai contar. No fim, aquilo que você gastar suas forças fazendo, no fim é isso que vai contar. Porque se eu tenho uma vida intencional de meu relacionamento com Deus, eu vou deixar de estar vivendo às pressas o meu momento devocional, porque eu sei que os anjos estão lá adorando 24 horas, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida, uma vida de adoração, porque nós precisamos ser intencional na nossa família, porque, irmãos, Jesus foi preparar lugar, Jesus foi preparar lugar e Ele voltará para nos buscar, e eu tenho certeza que você não quer desfrutar disso sozinho, eu tenho certeza que você quer ver os seus lá também, eu tenho certeza que aquilo que você já experimentou de Deus aqui nessa terra, você quer que o seu esposo, que os seus filhos, que a sua esposa, que os seus pais desfrutem disso. Essa é a promessa para a nossa vida, que Ele virá e Ele vem nos buscar. E eu sei que você não quer ir sozinho. Eu sei que gozar, isso que o Senhor tem para nós, seria muito egoísmo a gente pensar só em nós, a gente pensar só na nossa vida e deixar que os nossos se percam para o inferno. Porque quando nós não vivemos intencionalmente, nós estamos perdendo para o inferno. Quando a gente deixa que a nossa vida, o nosso eu, aquilo que a gente acha que é mais importante, domine a nossa vida, a gente está abrindo brechas para que essas pessoas se afastem do Senhor e para que o destino delas seja o inferno. Você já imaginou? Você já imaginou seus pais longe da verdade, indo para o inferno? Você já imaginou seus filhos, seu esposo, sua esposa indo para o inferno? Se a gente não vive uma vida intencional,
nós não desfrutamos daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nós vivemos, como Paulo falou aqui, esmurrando o ar, dando murro no ar, andando de um lado para o outro, como quem não sabe aonde quer chegar. E nós fomos criados para a glória de Deus. E se nós fomos criados para a glória dele, nós iremos viver com ele eternamente. Esse é o plano original de Deus. O plano original de Deus não era que ninguém se perdesse, que ninguém ficasse pelo caminho, mas que todos fôssemos salvos. Jesus viveu intencionalmente o seu ministério para que eu e você fôssemos salvos. E uma vez salvos, uma vez ele cumprindo aquilo que ele veio fazer de forma intencional na terra, ele foi preparar o lugar, porque ele sabia que iria existir um povo que ia declarar essa verdade, que ia declarar que ele era o Senhor das suas vidas. E ele sendo o Senhor de suas vidas, essas pessoas iriam viver de forma intencional, até que ele voltasse para nos buscar. Lá em Apocalipse 3:21 diz assim: Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A vida intencional de Jesus levou ele a assentar-se ao lado de Deus. Ele veio, viveu de forma intencional, cumpriu o seu propósito e voltou para junto do Pai. Sabe qual é a promessa de Deus para mim e para você? Ao vencedor, aquele que persevera, aquele que vai até o fim, aquele que não desiste, aquele que vive de forma intencional, aquele que não vive esmurrando o ar. Ao vencedor, a você que viver assim, o Senhor lhe dará de sentar-se com ele no seu trono, como foi com Jesus. Irmãos, você consegue imaginar isso, essa promessa? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Onde você quer sentar-se? Onde você quer estar naquele grande dia? Naquele dia que o Senhor vem buscar aqueles que viveram de forma intencional. Sabe? Saia daqui esta noite pensando, refletindo. Por isso que nós viemos à igreja, a gente veio para aprender. E quando a gente sai, a palavra ela tem que ficar fervendo em nosso coração. Saia daqui nessa noite pensando qual é a intenção da sua vida, como você tem vivido, como você tem contribuído na sua família, como você tem crescido em intimidade com Deus, como você tem sido uma bênção para a sua igreja, sabe? E se apegue à promessa de que o Senhor virá. Ele virá, Ele virá e irá sentar-se com Ele, aquele que viveu de forma intencional. E diante dessa verdade, nós precisamos viver com a intenção de tão somente glorificar a Deus e viver uma vida que requer de nós decisão, posicionamento e disciplina. Nós só vamos viver de forma intencional se a gente decidir, se a gente se posicionar e se a gente se disciplinar para isso. Porque eu sei, irmãos, eu sei por experiência própria. Não pensem os irmãos que quando a gente vem aqui falar, quando a gente vem ministrar, é porque nós somos os melhores, né? Porque tá tudo certo, né? Dá tudo certo. Não, irmãos, mas eu sei por experiência própria que não é fácil. Não é fácil. Cada um aqui tem sua realidade, tem sua vida, tem seu contexto. Mas a palavra diz que ao vencedor dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono. E a gente precisa se apegar a essa verdade. Quando tiver difícil,
relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com os seus pais. Quando tiver difícil vir aqui servir, obedecer àquilo que o pastor diz, aquilo que o seu líder de célula diz, aquele que o seu discipulador diz. Quando tiver difícil todas essas coisas, você lembre-se que aquele que vencer se sentará com o Senhor.